Olá, gente, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Odonto Desesperados. E hoje nós vamos ter mais uma aula que vai falar a respeito de algumas dicas sobre como estudar. A aula de hoje eu vou explicar um método que é muito utilizado e que é um método que traz excelentes resultados para quem consegue aplicar. O nome do método é intercalação. O que significa isso? O que é intercalação? É quando você separa um espaço de tempo de 2 a 3 horas e a cada 30 ou 40 minutos muda a matéria que você está estudando. É assim que se chama intercalação, é por isso. Então, entre cada 30 a 40 minutos, você dá 10 minutos de descanso e muda a matéria que você está estudando. Obviamente, esse tipo de estudo, ele vai ter mais resultados se você conseguir agrupar disciplinas que se conectem entre si. Por exemplo, se você vai estudar anatomia e vai estudar histologia, se você vai estudar fisiologia e farmacologia. Então, sempre que você conecta conteúdos, você acaba fixando melhor o conteúdo anterior e criando ligações entre os conteúdos. Essa é uma forma muito boa de você não esquecer o que estudou. Então essa é a nossa segunda dica de hoje, além da intercalação. É criar ligações entre as disciplinas que você está estudando, entre os assuntos que você está estudando. Sempre que você puder criar exemplos concretos, situações concretas que você já vivenciou ou que tem em sua memória para correlacionar com o que você está estudando, é uma coisa super saudável para a sua memória. Criar histórias, criar conexões com fatos que já ocorreram, enfim, sempre que você pode pegar um item de uma disciplina e conectar com outra, é um grande avanço na construção da memória, na construção do conhecimento. A terceira dica é: não passe para o ponto seguinte antes de compreender bem o que você está lendo ou o que você está estudando ali naquele momento, né? Como eu sempre falo, ler não é estudar, ler é se informar. Então, o que você precisa fazer? Depois de ler, você precisa perguntar como, por que acontece daquela forma que eu li, como acontece o que eu li, né? O como e o porquê sempre vão trazer questionamentos, e você deve sempre perguntar como e porquê tantas vezes quanto forem necessárias para que você compreenda o que está acontecendo ali. Existem dois tipos de assunto que a gente estuda: os conceitos, em que você pode usar o como e o porquê, e os fatos, que são utilizados para a memória. Por exemplo, eu não tenho como ficar perguntando como e porquê, porque esse músculo aqui se chama masseter. É masseter porque é masseter, deram esse nome para ele. Mas eu posso correlacionar o masseter, por exemplo, com o fechamento da mandíbula. Toda vez que eu fecho a boca, ele é um dos músculos que me ajuda a fechar a boca, né? Isso aí é uma coisa que eu preciso começar a correlacionar. Então, não é só masseter. Masseter é um músculo que está associado à minha mandíbula, ao ângulo da mandíbula, que me ajuda a fechar a boca. Então, à medida que eu vou criando essas correlações, eu posso tranquilamente ajuntar os conhecimentos e formar uma coisa mais ampla, né? Por exemplo, eu posso estudar a histologia e pensar em placa milneural, né? É a parte da musculatura que está inserido, o terminal nervoso, que vai desencadear a abertura e o fechamento. Isso já é uma nova conexão, né? Eu posso pensar em placa milneural e posso pensar, por exemplo, em impulso nervoso. Eu posso pensar em histologia no nódulo de Ravier, eu posso pensar nas 3 teorias de condução do impulso elétrico
na membrana do nervo. Enfim, eu posso criar correlações enquanto eu estou estudando e isso amplifica o que eu sei, porque na hora que eu for estudar a fisiologia e ele começar a falar das teorias, as 3 teorias, né, da passagem do impulso elétrico pela bainha do nervo, eu já vou me lembrar que aquilo ali começou numa placa mioneural ou terminou numa placa mioneural, e isso é um músculo, e o músculo faz um movimento X, Y, Z, ou seja, eu vou construindo o meu conhecimento de uma tal forma que eu não vai esquecer, ok? Então essa é a nossa segunda dica de hoje, que é criar ligações concretas, né, com o que eu estou estudando. Não basta só eu ficar memorizando, porque se eu só fizer a memorização, no instante seguinte que a prova passar, aquilo se apaga rapidamente da minha memória, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui como dica é que você deve se concentrar naquilo que não sabe. Esse tempo, 40 minutos, que eu estou sugerindo que você estude, 30, 40 minutos, sempre que você tiver uma quantidade muito grande de matéria, você não deve começar do A e ir até o Z. Não é assim que funciona. Você deve escolher os tópicos que foram mais difíceis, os tópicos que você não compreendeu, e é nesses 40 minutos que você vai se dedicar a desvendar aquilo que você escutou na sua aula e não ficou muito claro, através das perguntas como e porquê. Sempre toda a carga conceitual, sempre que eu vou elaborar um conceito, as coisas se modificam. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu perguntei para uma aluna, a aluna veio me pedir dicas para elaborar um trabalho sobre biomecânica da PPR. Aí eu perguntei a ela, mas vem cá, você sabe o que é biomecânica? E a resposta dela foi o seguinte: sei, mas eu não sei colocar em palavras. Então ela não sabe. Se você não sabe colocar em palavras, é porque você ainda não sabe. O que você precisa fazer é perguntar como e porquê, até que aquela palavra fique clara. Uma boa dica é, eu não estou entendendo o que é biomecânica, eu vou a um dicionário. O dicionário vai me dar um conceito daquela palavra. E a partir daquele conceito, que são várias palavras, várias sentenças, eu vou melhorar a minha compreensão a respeito daquilo. E a partir daí eu vou entender, por exemplo, eu posso construir o meu próprio conceito de biomecânica. Eu posso dizer que são princípios físicos aplicados à biologia humana, por exemplo, no caso da aluna que veio me perguntar porque era PPR, era prótese parcial removível. Como é que a prótese parcial removível se comporta sob o ponto de vista físico quando está instalada dentro de uma boca. Então vejam, a biomecânica já ficou um pouco mais clara para ela quando eu trouxe essa forma de compreensão do termo. Então, se existem termos que você não compreende bem, se existem termos que você não sabe o que está falando, então você precisa esclarecer isso dentro da literatura, né? Ou vai pegar o conceito do livro, ou vai pegar mesmo o dicionário e vai esmiuçar um pouco melhor aquilo que está ali. Então a nossa terceira dica é concentrar o tempo naquilo que você não sabe. Então a partir do momento que você traça, né, um parâmetro básico de conceito de alguma coisa, dali para frente fica fácil você tirar suas conclusões para o que está por vir. Sempre que você tiver que estudar um conceito, você deve explicar e escrever essa explicação. Ou seja, à medida que você escreve e reestrutura, suas ideias estão sendo reestruturadas para uma compreensão melhor. Eu costumo brincar com os alunos que quando a gente está definindo, a gente está escrevendo um conceito, a gente deve escrever de uma forma que uma criança possa entender. Como é que eu explicaria, por exemplo, biomecânica para uma criança de 6 anos? Talvez ela vendo o avô ou a avó usando um aparelho parcial removível, removendo aquilo da boca, talvez eu pudesse dizer para ela
que aquilo ali está substituindo alguns dentes que o vovô e a vovó não têm e que fazem um movimento. Esse movimento, ele é diminuído com aqueles grampos, por exemplo, que prendem nos dentes que ainda existem. Isso já é uma explicação mais fácil. A biomecânica daquilo ali seria explicar para ela, de uma forma mais simples, que aquele aparelho se movimenta em uma forma de rotação. E é isso que precisa ser bloqueado para que essa rotação seja o mínimo possível e o melhor distribuído dentro dos dentes que o vovô e a vovó têm. Perceberam? Talvez não seja uma coisa tão simples para uma criança de 6 anos entender, mas já é um bom começo. Dessa forma, se você entendeu o que eu falei, fica muito mais simples de estudar. Então, à medida que você vai sabendo descrever de uma forma simples o que você está vendo, as coisas vão ficando melhor integradas e dependendo menos da memória e mais do raciocínio. Ok? E por último, a última dica de hoje vai ser, depois que você compreender perguntando como e porquê, depois que você encontrar exemplos concretos, depois que você puder explicar e escrever de uma forma simples o conceito, você precisa praticar relembrar. De que forma e qual é a melhor forma que você tem para praticar e relembrar isso regularmente? A melhor forma é você oferecer esses conceitos, essas explicações aos seus colegas. Ou seja, você pode dar uma pequena aula sobre o conceito. Você pode fazer, tomando um chopp, fazer uma argumentação a respeito. Vem cá, vocês já sabem o que é biomecânica, por exemplo? E aí, então, cada um vai dizer uma coisa e tal, e você vai complementar com aquele conceito, ou vai complementar o seu conceito com as informações que os seus colegas deram. Olha o crescimento que pode ter aí para todo mundo, né? E eles vão receber um conceito já elaborado pela segunda vez, eles estão na primeira elaboração, e agora você, de posse de novas informações, pode refinar o seu conceito e que você já elaborou na hora do seu estudo. Percebeu? Então, isso mesmo numa condição informal, você pode, com os seus colegas, praticar e relembrar regularmente o que está acontecendo nos seus estudos. E isso vai voltar e voltar e voltar à sua memória tantas vezes quanto de repente fique natural você saber que biomecânica são as leis da física aplicadas às próteses, por exemplo, aplicadas ao corpo humano. E como elas funcionam segundo as leis físicas na boca. Então isso é uma biomecânica. Ok? Então essa é a forma que eu vou sugerir para você. Primeiro, usar intercalação. Espaços de 2 horas e meia, intervalos de 40 minutos de estudo, 10 minutos de descanso, trocar as matérias que você está estudando, finalmente criar exemplos concretos, escrever, explicar e escrever os conceitos que você elaborou e praticar relembrar. Fica uma última dica para você. Depois de cada etapa de estudo, você deve se recompensar. Como é que é isso, professor? Sei lá, você pode comer uma comida gostosa, você pode ver um filme, você pode jogar um pouco do seu videogame, porque cada esforço que você fizer de 2 horas, você vai recompensar o seu corpo, a sua mente, com algum tipo de descanso, com algum tipo de prazer que você goste. Então, faça uma lista das coisas que você goste e regularmente, todo dia, após o estudo, faça uma recompensa. Não durante, não antes, mas depois do seu horário de estudo de 2 horas e meia. E aí você vai ter uma amplificação daquilo que você estudou. Você vai ver que o que vai ficar na sua cabeça vai ser muito mais do que tudo aquilo que ficava antes, com o mesmo tempo ou até com mais tempo de estudo. Ok? Minha gente, se você chegou até aqui, dá um like se gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque tem muita coisa boa por vir ainda. Eu vou fazer uma terceira aula que vai falar de mais dicas, mais 5 dicas para você poder melhorar ainda mais o seu estudo, ok?
Então, nos vemos na próxima vez e um abraço a todos.